Olá, sejam bem-vindos à primeira aula prática da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1. Eu sou o professor Carlos e nessa aula nós vamos estudar a estabilidade dos medicamentos. Então nós temos que os medicamentos eles podem sofrer diferentes tipos de processos que vão levar à sua deterioração ou degradação. Então os medicamentos eles podem sofrer diferentes processos em condições ambientais que são decorrentes das condições como umidade, exposição à luz, temperatura, que podem fazer com que o princípio ativo do medicamento ele sofra uma reação química e através dessa reação química ele leve o processo de degradação que vai diminuir a quantidade do ingrediente ativo da formulação e também outros tipos de formulações dentro das formas farmacêuticas existentes, como por exemplo o creme, onde nós estudamos as características relacionadas a uma estabilidade da formação de uma emulsão. Então a emulsão é uma mistura que é uma mistura estável entre uma fase polar e uma fase apolar. Então você tem duas fases presentes numa emulsão que são imissíveis entre si. E você precisa fazer com que essa mistura se torne característica que vai fazer com que durante o processo de armazenagem, o processo de prateleira, o processo da sua formulação até sua utilização, ela não perca essa característica de emulsão. Então ela precisa estar numa forma que seja agradável ao uso, sem a separação de fases. Então nós precisamos estudar como que ocorre a formação dessa emulsão e quais são as características relacionadas com a estabilidade que ela pode apresentar. Então, para trabalhar em cima desta aula, nós temos alguns objetivos, como, por exemplo, nós vamos estar trabalhando com o estudo da estabilidade dos medicamentos. Então, a estabilidade dos medicamentos está relacionado com as características que favorecem a permanência durante um determinado período relacionado ao tempo de prateleira. Então, a estabilidade está diretamente relacionada ao prazo de validade de um determinado medicamento. Então, nós temos que os medicamentos eles podem apresentar diferentes prazos de validades e tudo isso relacionado com a sua estabilidade. E para estudar essa estabilidade, nós vamos fazer dois pontos específicos, que é realizar a hidrólise do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é o AAS, hoje é o medicamento mais comercializado no mundo e é utilizado para diferentes tipos de medicamentos, utilizam o ácido acetil salicílico em sua formulação e é o medicamento mais utilizado. O ácido acetil salicílico ele é produzido a partir do ácido salicílico e na presença de água ele sofre uma reação de hidrólise e essa reação de hidrólise leva à formação do ácido salicílico que diminui a quantidade que eu tenho do ingrediente ativo no medicamento. E vamos estudar, através da verificação da estabilidade física de uma emulsão farmacêutica, que é uma emulsão fria, que é uma emulsão do tipo Cold Cream. Então, esse tipo de estabilidade está relacionada com uma forma onde nós temos a representação através de um sistema onde nós vamos fazer primeiro uma fase aquosa e depois da fase aquosa nós vamos realizar o preparo da fase oleosa e a partir do estudo dessas duas fases nós fazemos a mistura, preparamos a emulsão e a partir dessa emulsão nós verificamos qual que é a sua estabilidade, como que ela vai se apresentar após realizar esse preparo, que é o estudo de sua estabilidade. Então, para a gente trabalhar em cima desses conceitos, nós temos alguns conhecimentos prévios que são importantes. Então, o primeiro conhecimento prévio é uma leitura de um artigo que fala sobre a estabilidade de medicamentos, estado da arte. Quando a gente trabalha com medicamentos, é importante a gente compreender características relacionadas com a sua estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade remete ao tempo de prateleira desse medicamento e quais são as características que vão favorecer aos seus processos de degradação ou deterioração. Então, o medicamento, ele pode, na forma de comprimido, ele pode, segundo as condições ambientais, sofrer processos que vão fazer com que ele perca aquela estabilidade da formação do comprimido, ele pode se deteriorar, e eu posso ter processos que estão relacionados diretamente à degradação do ingrediente ativo que está presente nessa formulação. Então, através desse estudo, dessa estabilidade dos medicamentos, estado da arte, nós vamos compreender qual que é a importância que está diretamente relacionada com essa formulação. Além disso, nós temos alguns outros conhecimentos prévios que são importantes para trabalhar com
essas características de formulação farmacêutica. Então nós temos os conhecimentos prévios de química geral, onde nós temos os conhecimentos relacionados ao laboratório de química. Então a química geral ela fornece a base, os fundamentos para a manipulação de compostos químicos, embora muitas vezes na tecnologia farmacêutica nós trabalhamos apenas com misturas, formulações, sem ocorrência de reações químicas, é importante a gente compreender quais são as características relacionadas aos compostos sólidos, compostos líquidos, compostos semissólidos que vão estar representando as formas farmacêuticas. Compreender a química orgânica, porque a química orgânica ela é a base para diferentes tipos de medicamentos, diferentes tipos de formas farmacêuticas que são empregadas. É importante compreender a química analítica, porque a química analítica ela também vai funcionar como base para a compreensão do laboratório de química, e quando a gente trabalha com manipulação de medicamentos, ela vai fornecer a base que está relacionado com boas práticas de fabricação, validação analítica e outros pontos relacionados com a determinação qualitativa e quantitativa das substâncias, seja o ingrediente ativo ou os recipientes presentes na formulação. Então esses conhecimentos eles são fundamentais para trabalhar com características relacionadas à formulação, e para saber princípios de ação, aí nós estamos relacionados mais com farmacotécnica e os tópicos relacionados à área farmacêutica. Para compreender os processos de formulação, nós trabalhamos com questões básicas relacionadas com química geral, química orgânica, química analítica, que vão servir como base para essa manipulação. É importante ter controle sobre pesagem, saber realizar a pesagem, principalmente quando trabalha com pequenas quantidades, quando trabalha com medicamentos que têm uma concentração muito baixa do princípio ativo, e eu vou trabalhar com uma baixa manipulação desse medicamento, eu vou precisar trabalhar com um controle muito bom relacionado à pesagem desse material. A manipulação de produtos químicos, como que ocorre a manipulação, quais são os critérios que devem ser observados ao se manipular produtos químicos, e é importante compreender as rotinas de laboratório para compreender os estudos que envolvem estabilidade. Então, quando a gente trabalha com estabilidade, existem diferentes tipos de controle, diferentes tipos de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, eu estou trabalhando com um estudo de estabilidade. Esse estudo de estabilidade é para quê? É para verificar a estabilidade de uma emulsão em relação ao tempo, ou é um estudo para verificar as características de degradação de um determinado componente presente na formulação. Então, de acordo com esses estudos, eu vou fazer testes onde eu vou verificar se eu faço um estudo prolongado, verificando as alterações que vão ocorrer ao longo do tempo, ou se eu faço um estudo acelerado para verificar quais são as características relacionadas com a degradação daquele ingrediente que está sendo avaliado. Além disso, nós temos algumas questões que são levantadas e estão diretamente relacionadas ao que vamos trabalhar nessa aula. Então, primeiramente, por que a gente deve verificar a estabilidade de um medicamento? Quando a gente fala sobre estabilidade, nós estamos falando sobre o prazo de validade, o que pode interferir diretamente na validade do medicamento. É importante a gente compreender que dentro das formas farmacêuticas, a gente vai trabalhar com diferentes formas farmacêuticas, onde nós temos as formas líquidas, as formas sólidas e as formas semissólidas. Formas líquidas elas vão apresentar uma característica relacionada à estabilidade, as formas sólidas vão apresentar uma característica diferente e as formas semissólidas, as características elas serão totalmente diferentes das demais. Então a gente precisa compreender, para estudar a estabilidade dos medicamentos, primeiramente quais são as formas que eles estão sendo apresentados. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele está sendo apresentado na forma de pó. Entretanto, ele pode se apresentar na forma de uma suspensão, entre outros tipos de formas farmacêuticas. Então, a estabilidade ela vai estar diretamente relacionada com a forma como ele se apresenta. O comportamento ele vai estar diretamente relacionado com essa forma. Quando a gente fala sobre o ácido acetilsalicílico, nós temos que observar, quando ele se encontra numa forma farmacêutica líquida, ele sofre um processo, ele sofre uma reação com a água. E como que isso vai estar interferindo diretamente na degradação do composto? Então, quais são os tipos de estabilidade que o medicamento ele pode ser submetido? Então, nós temos estudos de estabilidade de longo prazo,
onde eu verifico essa estabilidade ao longo prazo, e tem os estudos acelerados, onde eu vou estar fazendo com que as condições ambientais elas sejam extremas para verificar as características do produto ao longo do tempo. Como nós vamos trabalhar com hidrólise, a hidrólise do ácido acetil salicílico, o que vem a ser uma reação de hidrólise e que se processa em diferentes tipos de situações. Então, a reação de hidrólise nada mais é uma reação que se processa na presença de água. Então, a água ela vai promover uma reação química nesse composto e vai fazer com que ocorra um processo de degradação. A gente precisa compreender qual que é o papel da água dentro dessa reação e como que serão formados os produtos de degradação e como que esses produtos de degradação eles vão estar interferindo nas características finais daquele medicamento que sofreu essa reação de hidrólise. E quais são os cuidados que devem ser observados para prevenir a hidrólise desse produto? O que é uma emulsão farmacêutica? Quando a gente trabalha com diferentes tipos de formulações, diferentes tipos de formas farmacêuticas, uma das formas é a emulsão. A emulsão consiste numa mistura onde eu tenho uma fase apolar e uma fase polar que vão estar formando uma forma farmacêutica que vai se apresentar muitas vezes na forma de uma pomada, na forma de um creme. Então essa emulsão, ela é uma mistura onde eu tenho um componente que apresenta uma característica polar e uma característica apolar. De acordo com as características químicas, quando a gente trabalha, a gente faz o estudo das substâncias químicas, nós sabemos que compostos apolares não se misturam com compostos polares. Então eles formam duas fases quando são colocados no mesmo recipiente. Então nós vamos ter uma fase polar e uma fase apolar que vão estar divididos devido às suas características de polaridade. Para preparar uma emulsão, eu preciso fazer com que essas fases elas se misturem. Então essa emulsão consiste em preparar uma mistura que vai estar presente uma fase polar e uma fase apolar, e ela vai precisar de uma estabilidade, porque a quebra da emulsão pode fazer com que a ação daquele determinado tipo de produto ela seja perdida. E quais são os fatores que interferem na estabilidade de uma emulsão farmacêutica? Então, eu estou trabalhando com a emulsão farmacêutica. Quais são os fatores que vão estar diretamente atuando para que ocorra esse processo de quebra de estabilidade? Em relação à aula prática, os equipamentos de proteção individual, é obrigatório o uso de jaleco de mangas longas, óculos de proteção. Nós vamos precisar, em muitas situações, utilizar máscaras, porque nós vamos trabalhar com pós muito finos, e esses pós eles podem ser aspirados e eles podem trazer alguns tipos de incômodos respiratórios, então é importante a utilização de máscaras. Calças compridas, calçado fechado, onde nenhuma parte do pé fica expostas, cabelo preso. Caso possua cabelos compridos, você vai precisar utilizar touca e também eu preciso utilizar luvas de procedimento. Como nós vamos estar trabalhando com princípios ativos que serão utilizados na formulação de medicamentos, é importante que a gente faça a utilização de luvas para que não se manipule diretamente com a mão os materiais que serão trabalhados. Outras características que são importantes a gente observar quando a gente faz esses estudos é que, dependendo do tipo de produto ou material que nós estamos manipulando, se a gente encostar a nossa mão diretamente no material, a própria gordura ou umidade da mão ela pode interferir na característica final do material que vai estar sendo formulado. Então nós devemos utilizar luva como uma forma de proteção para as características do material que vai ser preparado. Então, nós temos nosso procedimento onde nós vamos realizar duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos fazer uma reação de hidrólise do ácido acetil salicílico. E a segunda etapa, nós vamos fazer um preparo de uma emulsão fria e verificar a estabilidade dessa emulsão fria. E quais são os materiais e equipamentos que serão utilizados? Então, nós temos,
Primeiramente, os reagentes químicos que serão utilizados para a realização dessa prática. Então nós temos uma quantidade grande de materiais que serão utilizados, como ácido acetil salicílico, aproximadamente 1 grama por equipe. Vai ser preciso a utilização de conta-gotas, pipeta de Pasteur. Nós temos a utilização de hidróxido de sódio, aproximadamente 2 gramas por equipe, metilparabeno, cera branca, nós temos a vaselina, o monoestearato de glicerina, nós temos a vaselina sólida, lanolina anidra, butilhidroxianisol, que é o BHA, butilhidroxitolueno, que é o BHT, propilparabeno e água purificada. Água purificada a qualquer quantidade suficiente. Então nós vamos realizar o preparo dessa forma farmacêutica e nós vamos estar utilizando esses reagentes, então o ácido acetil, o hidróxido de sódio, metilparabeno, conservante, a cera branca, aproximadamente 15 gramas por equipe, nós temos a vaselina, aproximadamente 30 gramas, a glicerina, 3 gramas, vaselina sólida, 30 gramas, lanolina anidra, aproximadamente 10 gramas, nós temos aí os demais reagentes como butilhidroxianisol, o BHT e também o propilparabeno, em quantidades menores. Então nós vamos precisar desses reagentes para a realização da aula prática. Além desses reagentes, nós vamos precisar também de uma solução de cloreto férrico a 9%. Então o cloreto férrico corresponde a FeSl3. Então, para a realização da reação de hidrólise, nós vamos realizar o processo de hidrólise e após a hidrólise nós vamos verificar a estabilidade do ácido acetil salicílico. E para isso, nós vamos precisar realizar uma reação química que o produto da degradação ele vai precisar reagir com ferro 3+. E para isso eu obtenho o ferro 3+ a partir do cloreto férrico, FeSl3, a 9%. E para isso eu preciso de 50 ml para o laboratório. Então esse 9% corresponde a 9 gramas em 100 ml. Então eu vou fazer de solução, vou estar dissolvendo 9 gramas da solução de cloreto férrico em 100 ml de água. No caso de 50 gramas, o preparo de 50 gramas, eu preciso de 4,5 gramas para 50 ml e essa quantidade é para todo o laboratório. Além dos reagentes, nós temos os equipamentos que serão utilizados. Na realização dessa prática, nós vamos utilizar agitador magnético com aquecimento e vamos utilizar balança analítica. E nós temos as vidrarias e materiais que serão necessários para a realização dessa aula. Então nós temos grau de porcelana com pistilo, que será utilizado para maceração dos componentes sólidos que serão utilizados na formulação. Nós temos o vidro de relógio, que é utilizado nos processos de pesagem. Nós temos uma grande quantidade de material que vai ser pesado. Para isso, vamos utilizar o vidro de relógio. Espátula para pesagem. Nós vamos estar pesando os materiais e precisamos da espátula para pesagem. Será necessário também becker de 50 ml. Nós vamos precisar de termômetro, becker de 100 ml, nós vamos precisar de bastão de vidro, proveta de 100 ml e a pipeta de Pasteur que será utilizado nos preparos. Então nós temos, esses são os materiais, reagentes e as vidrarias que serão utilizados, os equipamentos que serão utilizados no decorrer dessa aula. Então nós temos esses materiais que eles vão ser utilizados no decorrer dessa aula para realização do experimento. Então vamos conferir o vídeo. Então aqui nós temos alguns dos equipamentos que serão utilizados. Nós não temos todos os equipamentos, todos os reagentes, porque eles estavam em frascos fracionados. Mas nós temos aí a representação de alguns dos reagentes que serão utilizados. Então você vai separar esses reagentes e as vidrarias que serão necessárias para a realização da prática. Além dessas vidrarias, materiais e equipamentos, nós temos também a utilização da balança analítica. Quando nós trabalhamos com esses compostos orgânicos, quando a gente faz a utilização desses compostos através da formulação farmacêutica, muitas vezes os componentes eles são pesados.
Então a gente vai utilizar glicerina é líquida, entretanto nós precisamos realizar o processo de pesagem. Então quando a gente faz esses processos, nós temos que tomar muito cuidado com relação aos materiais que serão pesados. Então é importante a gente compreender esses processos de pesagem e também as formas que vão ser pesados, porque alguns componentes eles apresentam uma certa dificuldade durante seu processo. A gente vai pesar a vaselina. E a vaselina é um componente extremamente complexo. Ele apresenta um processo de pesagem que é um processo complexo. Então a gente vai fazer essa pesagem e essa pesagem ela apresenta algumas características. Como o material ele é um material semissólido, ele é na forma de uma cera, então ela vai facilmente aderir à ferramenta que vai estar sendo utilizada na pesagem, como por exemplo, nós vamos estar utilizando a espátula para realizar a pesagem e muitas vezes ela pode dar uma dificuldade para a realização da pesagem. Assim como os materiais líquidos, como a gente não tem uma prática de realizar pesagem de materiais líquidos, nós temos que tomar cuidado com a pesagem desses materiais. Em relação à pesagem de materiais líquidos, a gente sempre tem que tomar um cuidado em relação a materiais que apresentam-se com baixa pressão de vapor. Então, por exemplo, um éter, um álcool, eles apresentam baixa pressão de vapor. Se eles apresentam uma baixa pressão de vapor, eles passam facilmente para o estado de vapor em pressão atmosférica. Então, eles vão ser transferidos do estado líquido para o estado gasoso durante o processo de pesagem e nós vamos estar perdendo material durante o processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para compreender como que funciona e qual que é o comportamento desses componentes que serão utilizados nos processos de pesagem. Agora, vamos compreender os procedimentos que serão realizados na nossa primeira etapa, que consiste na hidrólise do ácido acetil salicílico. Então, a atividade proposta inicialmente é realizar a hidrólise do ácido acetil salicílico. Então, nós vamos realizar o aquecimento, e o aquecimento ele vai servir como um catalisador para o processo de hidrólise. Então, a hidrólise do ácido acetil salicílico consiste em reagir a substância pura com água e nós vamos observar o que vai estar acontecendo. Com esse processo de hidrólise, nós temos a conversão do ácido acetil salicílico em ácido salicílico. E essa conversão, ela faz com que vai gerar uma coloração violeta após o final desse processo, porque o cloreto férrico ele vai estar reagindo com o ácido salicílico e vai gerar um complexo. E através desse complexo eu vou ter a formação de uma coloração violeta intensa que demonstra que ocorreu a degradação através do processo de hidrólise do ácido acetil salicílico. E por fim nós vamos abordar o mecanismo dessa reação de degradação que está envolvida na realização desse experimento. Quais são os procedimentos que serão empregados na realização dessa aula prática, dessa primeira parte da aula prática? Então vai pesar 0,1 gramas do ácido acetil salicílico em vidro de relógio. Nós vamos fazer um processo de maceração, então com grau e pistilo, nós vamos fazer o processo de diminuir o tamanho das partículas do ácido acetil salicílico através da fração. A gente vai estar fracionando ele e com isso a gente vai estar obtendo partículas menores. Então, para facilitar a superfície de troca, conforme menor o tamanho de partícula, maior é a área de troca que eu tenho dessa partícula. Então, partículas menores, elas têm áreas de troca maiores. Então, nós vamos obter essas partículas menores que serão utilizadas nesse processo. Então, após realizar essa etapa de maceração, nós vamos transferir essa amostra para um becker de 100 ml e vamos adicionar 10 ml de água purificada e vamos tampar o becker com o vidro de relógio que foi utilizado no seu processo de pesagem. Em seguida, nós vamos aquecer até a fervura essa mistura. Nós vamos dissolver o ácido acetil salicílico na água e vamos aquecer até a fervura. Nós vamos deixar essa mistura por 5 minutos. Nós vamos aguardar o resfriamento. Após o resfriamento, nós vamos adicionar 2 gotas de cloreto férrico a 9% e vamos observar
a coloração que vai ser formada. Então, essa reação de hidrólise vai consistir na realização dessas etapas que estão diretamente relacionadas com a reação de hidrólise desse material. Então, vamos assistir o vídeo que representa esse procedimento prático. Então, você vai realizar a pesagem inicialmente de 0,1 grama do ácido acetil salicílico e vai realizar o processo de maceração. Você vai transferir o ácido que foi pesado para o grau e pistilo e vai fazer o processo de maceração. Então essa maceração, ela visa diminuir o tamanho das partículas. Quanto menor o tamanho de partícula, maior é a sua área superficial. Então partículas pequenas elas apresentam maior área superficial e quanto maior a área superficial, maior é a área de troca que esse componente ele vai apresentar, facilitando alguns processos relacionados com absorção e princípio de ação. Então após realizar a pesagem desse material, você faz a maceração. Realizando a maceração, você vai transferir esse material macerado para um becker. Então você vai raspar toda a quantidade, retirar toda a quantidade que foi macerada e vai transferir toda a quantidade para o becker onde vai ser realizado o procedimento da reação de hidrólise. Em seguida, você vai medir com uma proveta 10 ml de água destilada. Após medir essa quantidade, você vai transferir essa quantidade para o becker para a realização do procedimento. Como essa reação de hidrólise nós não vamos realizar uma reação qualitativa ou quantitativa, nós podemos utilizar as quantidades aproximadas. Não precisa ser 0,1 grama exatos de ácido acetil salicílico e não precisa ser 10 ml exatos de água. Aí, após realizar esse processo, nós vamos aquecer por 5 minutos até observar a fervura do material. Então, após 5 minutos, após observar a fervura, nós vamos retirar o material do aquecimento e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Após esfriar em temperatura ambiente, nós vamos adicionar 2 gotas de cloreto férrico a 9%. Ao adicionar as 2 gotas, a gente consegue observar a coloração que vai ser formada. Então essa coloração ela está diretamente relacionada ao resultado do processo de hidrólise. Então observe e anote a coloração que é formada a partir dessa reação que está relacionada com a reação de hidrólise. Então esse consiste no primeiro procedimento prático que vai ser realizado nessa prática. Agora vamos conhecer alguns pontos relacionados aos resultados esperados. Então primeiramente, nós estamos realizando um processo de uma reação onde nós temos a hidrólise do ácido acetil salicílico. Então aqui nós temos a estrutura do ácido acetil salicílico. Então o ácido acetil salicílico, ele tem um grupamento éster, que está ligado aqui a esse anel benzênico, e nós temos aqui um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico está ligado a esse éster. Quando esse ácido acetil salicílico ele vai reagir com água, essa reação ela vai promover um processo onde eu tenho a hidrólise. Nessa hidrólise
eu tenho que ocorre a quebra dessas ligações. Com isso eu tenho a formação do ácido salicílico mais o ácido acético como produto da reação. Então, através dessa reação, quando o ácido acetil ele sofre essa hidrólise, os produtos de degradação vai ser o ácido salicílico e o ácido acético. O ácido salicílico ele vai formar um complexo de coloração azul-violeta, ou de violeta para tom azul, com os íons de ferro 3+. Então, nessa reação, nós estamos buscando essa reação onde nós temos a formação desse complexo de coloração violeta. E a intensidade dessa cor ela vai depender da concentração do ácido salicílico nessa amostra. Então, o que nós temos? Nós temos que, de maneira natural, quando o ácido acetilsalicílico é exposto a condições onde ele tem umidade, em temperaturas normais, em temperatura ambiente, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de hidrólise. Entretanto, esse processo de hidrólise vai ser um processo lento e conforme for passando o tempo, essa reação ela vai se processando, onde eu vou ter a maior conversão do ácido acetilsalicílico em ácido salicílico. Então, se eu fizer esse processo em temperaturas em condições normais, eu vou observar que essa reação ela é uma reação demorada. Quando eu faço um processo de aquecimento, eu estou catalisando essa reação, então eu estou acelerando o processo e estou fazendo um estudo da quantidade da força com que essa reação se processa. Então, eu estou catalisando para acelerar a velocidade dessa reação. Então, quando eu faço esse estudo de acelerar a velocidade da reação, eu consigo observar que essa reação se processa de um modo simples, ela ocorre esse processo de hidrólise. Então, se o ácido acetilsalicílico ele for exposto à água, ele vai sofrer esse processo de degradação e pode ser que em condições normais essa reação ela seja um pouco mais demorada, mas ela vai estar acontecendo. E se esse composto ele está sofrendo esse processo de degradação, como o ácido acetilsalicílico ele é o princípio ativo da aspirina, do medicamento aspirina, eu vou estar perdendo o princípio ativo por meio de uma reação química para a formação do ácido salicílico, que não tem o mesmo princípio de ação e ele pode apresentar, além de características que não estão relacionadas à ação farmacológica, eu tenho também alguns problemas que estão relacionados com a toxicidade direta desse componente. Então, nós temos o que é esperado para essa primeira parte da nossa aula. Agora nós temos o nosso segundo procedimento, onde nós vamos fazer o preparo de uma forma farmacêutica, que é uma emulsão. Então, uma emulsão vai consistir numa mistura de componentes que são imissíveis entre si. Então, componentes que são imissíveis, eles não vão estar se misturando. Nós temos a formação de uma mistura heterogênea. Então, uma emulsão, ele consiste em preparar uma forma farmacêutica onde nós temos uma mistura heterogênea, onde os componentes não se misturam e para isso nós precisamos alterar as condições do ambiente para que faça esse processo, para fazer com que esse processo ocorra. Então, vamos conhecer os procedimentos que estão relacionados à realização desse experimento. Então, primeiramente, nós vamos estar trabalhando com o preparo da emulsão fria. Para isso, nós precisamos compreender, primeiramente, o que é essa emulsão fria. Então, essa aula prática, ela tem como objetivo verificar a estabilidade física de uma emulsão farmacêutica do tipo Cold Cream. Essa forma farmacêutica é um creme frio, é uma emulsão fria que pode ser uma emulsão de água e certas gorduras que vai estar incluindo cera de abelha e vários agentes de diferentes tipos de categorias, como agentes aromáticos, que são projetados para suavizar a pele e também, em algumas situações, para remover maquiagem. Essa emulsão é do tipo água em óleo e nós temos também as emulsões do tipo óleo em água. No caso da emulsão do tipo Cold Cream, nós temos essa emulsão do tipo água em óleo. Nós temos que esse creme frio ele vai derivar de uma sensação de arrefecimento que o creme deixa na pele e nós temos diferentes tipos de formas que eles podem ser utilizados. Então, eu posso ter as suas características relacionadas a tratamentos de pele, as aplicações com propriedades hidratantes,
como máscara facial. Eu posso utilizar esse componente como bálsamo labial, entre outras formas de aplicação. E também posso utilizar para remoção de maquiagem como creme de barbear. Então a gente precisa compreender que ao realizar esse processo de formulação dessa forma farmacêutica de cold cream, a concentração do emulsificante, o aquecimento das fases, a velocidade de agitação e a tensão de cisalhamento, elas podem interferir na estabilidade física da emulsão. Então nós precisamos levar em consideração os critérios que estão relacionados à forma como eu realizo esse preparo para verificar a estabilidade da forma farmacêutica que será obtido ao final desse processo. Então, para trabalhar com o preparo dessa forma farmacêutica, eu vou precisar preparar duas fases. Eu vou precisar preparar uma fase aquosa e uma fase oleosa. Então, primeiramente, nós vamos preparar a fase aquosa. Então, nós temos a emulsão água em óleo, do tipo cold cream, onde nós vamos preparar inicialmente a fase aquosa. Então, a fase aquosa, nós vamos utilizar, inicialmente, nós vamos pesar 1 grama de hidróxido de sódio e vamos pesar 0,25 gramas de metilparabeno. Então, nós vamos fazer a pesagem desses materiais em um vidro de relógio. Então, nós vamos pesar 1 grama de hidróxido de sódio e vamos transferir para um becker. E o metilparabeno nós vamos pesar também em um vidro de relógio e vamos transferir para o mesmo becker. Em seguida, nós vamos utilizar água purificada, qualquer quantidade suficiente para realizar o processo de dissolução do metilparabeno e do hidróxido de sódio. Então, primeiramente, nós realizamos a pesagem dos materiais. Nós vamos pesar individualmente esses materiais. Após a pesagem, nós vamos colocar todos os componentes da fase aquosa em um becker e vamos aquecer. E essa temperatura de aquecimento ela não pode ser superior a 80 graus Celsius. Então a gente vai trabalhar para que mantenha a temperatura de aquecimento próximo aos 70 graus Celsius. Não pode alcançar os 80 graus Celsius, principalmente na fase oleosa, para não ter nenhum tipo de processo de degradação dos componentes. Então vamos ver o vídeo que está relacionado à realização desse experimento. Então, primeiramente, a gente pesa os dois componentes. Então, aqueles componentes já foram pesados. Então, nós pesamos o hidróxido de sódio e o metilparabeno, que consistem na fase aquosa. O metilparabeno, eles funcionam como um conservante. Uma dica para realizar esse processo é inicialmente fazer a pesagem do preparo do metilparabeno em água. Então, nós vamos adicionar o metilparabeno em água. Após realizar esse processo, nós adicionamos ele em temperatura em aquecimento, aproximadamente 70 graus Celsius, e fazemos a sua dissolução. Em seguida, adicionamos o hidróxido de sódio, que vai facilitar a realização dessa etapa. Ou você pode também realizar todos os processos em etapas, onde você vai adicionar o hidróxido de sódio, o metilparabeno, a água, uma quantidade suficiente para realizar o processo de dissolução e realizar o seu aquecimento. Então, a primeira etapa ela consiste na pesagem desses materiais, a transferência para um becker, onde eu vou fazer a correta nomenclatura, eu vou adicionar uma indicação que corresponde à fase aquosa e vou aquecer esse material para que seja feita essa mistura. Então, primeiramente, nós temos o preparo da fase aquosa. Após realizar o preparo da fase aquosa, nós vamos realizar o preparo da fase oleosa. Essa fase oleosa, ela vai dar um pouco mais de trabalho, porque nós temos uma quantidade maior de componentes que serão pesados para a realização desse experimento. Então, vamos verificar quais serão os componentes e as quantidades necessárias para realizar o preparo dessa formulação. Em relação aos processos de pesagem, então nós temos componentes líquidos, vaselina líquida, glicerina que é líquida, nós temos a lanolina que é líquida, então nós temos que fazer a pesagem desses materiais em um becker e depois transferir tudo para um recipiente contendo os demais materiais. E nós temos os materiais sólidos, cera branca, nós temos a vaselina sólida, nós temos o BHA, o BHT, e nós temos o propil
parabeno. Então nós temos que pesar esses componentes individualmente. E o que nós podemos fazer? Primeiramente, pesa a cera branca com um vidro de relógio. Após pesar a cera branca, nós transferimos ela para o becker de 100 ml. Em seguida, nós vamos pesando os outros componentes, como o BHA, o BHT, propilparabeno. Do jeito que conforme a gente for pesando individualmente, nós já vamos transferindo para o becker para liberar o recipiente para realizar novamente o processo de pesagem dos demais materiais. E a vaselina líquida e os demais materiais que são líquidos, como glicerina, vaselina líquida, lanolina, nós vamos pesar em um becker e vamos transferir após a pesagem para o becker onde será realizado o processo como um todo. Então, primeiramente, cera branca, serão necessários 12 gramas, nós vamos pesar aproximadamente 12 gramas. Vaselina líquida, são um total de 30 gramas. O monoestearato de glicerina, um total de 2,5 gramas. Nós temos a vaselina sólida, que serão necessários 30 gramas. Lanolina anidra, 10 gramas. Butilhidroxianisol, que é o BHA, 0,01 gramas. Butilhidroxitolueno, BHT, 0,05 gramas. E propilparabeno, 0,15 gramas. Essas são as quantidades que serão pesadas para a realização desse preparo da fase oleosa. Procedimentos: pesar individualmente os componentes da fase oleosa, colocar todos os componentes da fase oleosa em um becker e nós vamos aquecer o becker até a fusão dos componentes. E esse processo de aquecimento ele não pode ultrapassar os 80 graus Celsius. Então nós temos como etapas realização desses procedimentos, observando sempre que na realização desse processo a temperatura não pode ultrapassar os 80 graus, porque nós podemos ter a degradação dos componentes que serão utilizados na formulação. E nós temos que trabalhar com temperaturas que sejam suficientes, porque nós estamos trabalhando com uma fase oleosa e nós temos componentes sólidos e semissólidos. E para a realização de todo esse processo de preparo dessa emulsão, eu tenho que estar com os componentes líquidos para realizar essa formação dessa emulsão. Então vamos verificar o vídeo que está diretamente relacionado com o preparo dessa fase. Então todos os componentes foram pesados. Então nós temos a cera. Então primeiramente nós vamos passar a cera que foi pesada para um becker. Como essas quantidades são quantidades grandes, caso vocês acham mais fácil pesar esses produtos em um becker, vocês podem pesar em um becker também, se estiver disponível no laboratório. Entretanto, nós vamos utilizando o fio de relógio por se tornar mais fácil esse processo. Em seguida, nós adicionamos a vaselina. Então, a vaselina sólida, ela apresenta essa característica de ser um material viscoso. Então, isso na hora do processo de pesagem também pode dar um pouquinho de trabalho. A gente pode utilizar, no caso, duas espátulas para realizar esse processo de pesagem para facilitar a seleção desse material. Após realizar esse processo da transferência, nós vamos dar sequência transferindo os demais materiais. Então, fazemos a transferência do propilparabeno. Temos a transferência do BHA, que é o butilhidroxianisol. Temos o BHT,
butilhidroxitolueno. Depois nós temos a glicerina. É importante essa transferência compreender qual que é a função da glicerina dentro desse processo. Nós temos a vaselina líquida. E a transferência da lanolina. Então esses são os componentes que estão formando a fase oleosa. Então nós vamos transferir completamente esses componentes para o becker e vamos realizar o processo onde nós vamos transformar esses componentes que se encontram em estado sólido em estado líquido para realizar a mistura e a formação da emulsão. Então nós temos inicialmente esses preparos que estão relacionados com as duas fases. Então, após você preparar a fase sólida, a fase aquosa e a fase oleosa, então nós vamos dar sequência com os demais procedimentos relacionados ao preparo dessa emulsão. Então, nós temos a pesagem individual dos componentes da fase aquosa e da fase oleosa. Vamos colocar todos os componentes da fase aquosa em um becker e vamos aquecer. Vamos colocar todos os componentes da fase oleosa em um becker e vamos aquecer até a fusão de todos os componentes. Nesse processo, a temperatura ela não pode ultrapassar os 80 graus Celsius, que corresponde à temperatura que pode levar à degradação de algum dos componentes. Quando nós tivermos esses componentes em estado líquido, a fase oleosa se encontrar em estado líquido, nós vamos verter a fase aquosa sobre a fase oleosa sob agitação até a formação de uma emulsão. Depois nós vamos diminuir a velocidade de agitação e vamos resfriar até temperatura ambiente e observar as características físicas da preparação que foi realizada. Então nós vamos obter, ao final, uma emulsão do tipo água em óleo com a realização dessas etapas. Então vamos conferir quais são os processos que estão realizados nessa parte. Então nós vamos pegar a fase oleosa e a fase aquosa e nós vamos aquecer até que obtenha a fase oleosa em estado líquido. Então esse processo ele pode demorar alguns minutos para que ocorra toda a parte de dissolução, a parte de transferência de fase. Esses compostos que estão sólidos ou semissólidos, eles vão passar para o estado líquido para que a gente dê sequência no processo. Então nós vamos deixar aquecer e essa temperatura nós vamos observando a temperatura para que ela não passe dos 80 graus. Então sempre a gente vai estar observando conforme for adicionando esses componentes para que a temperatura ela não ultrapasse os 80 graus.
Nós vamos deixar aquecer a mistura até que todos os componentes se encontrem no estado líquido. Então, após a fase oleosa estar líquida, nós vamos verter a fase aquosa sobre a fase oleosa. Então, nós vamos agitar a mistura quando se encontra ainda quente e vamos diminuindo a velocidade de aquecimento ao longo do tempo para verificar a estabilidade da emulsão. Então, a formação dessa emulsão, tudo vai depender das condições que estão relacionadas com a agitação, que consiste na tensão de cisalhamento, a temperatura dos componentes. Então, são fatores que podem levar à interferência na formação da estabilidade dessa emulsão. Depois de realizar esse processo de mistura, nós vamos deixar que essa mistura, a emulsão, depois que estiver formada, ela esfrie em temperatura ambiente e vamos diminuindo a velocidade de agitação conforme a temperatura ela for se aproximando da temperatura ambiente. Então, nós vamos deixar a mistura esfriar. Então, ela vai estar quente. Depois de um tempo, a mistura estiver esfriando, nós vamos observar a consistência da emulsão que é formada e nós podemos sentir o toque da emulsão formada após o procedimento estar finalizado. Então, você pode pegar uma quantidade e verificar a estabilidade da emulsão formada. Então, você tem a emulsão água em óleo e você vai sentir a consistência dessa emulsão que foi formada a partir desse processo. Então, você tem o seu creme que foi preparado através dessa mistura. Então, você fez o preparo dessa emulsão água em óleo do tipo Cold Cream. Conhecendo as características dessa formulação, nós temos que observar alguns pontos relacionados com o que é observado quando a gente realiza esse experimento. Então, nós temos os resultados que são esperados para a estabilidade da emulsão. Então, primeiramente, nós temos que a emulsão
as misturas elas podem ser homogêneas e as misturas podem ser heterogêneas. Uma mistura heterogênea, quando ela se encontra líquida, ela vai ter as duas fases. Nós vamos ter uma fase polar e uma fase apolar. Isso pode ser que as fases vão estar de diferentes formas dentro do recipiente, de acordo com a densidade de cada uma dessas fases, da fase polar e a fase apolar. No caso, a fase polar da emulsão água em óleo consiste na mistura contendo a água. E a fase apolar consiste na fase oleosa. Então nós temos essa mistura que vai estar sendo formada pelas suas duas fases. Em condições normais, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a mistura desses dois componentes, vamos fazer a mistura da fase polar e a fase apolar. Nós fazemos a agitação dessa mistura, nós podemos fazer a agitação vigorosa, e nós vamos observar que ocorre a formação dessa emulsão. Mesmo com essas características, ocorre a formação da emulsão. Entretanto, como eu não tenho nenhuma estabilidade dos componentes presentes na formulação, eu começo a observar novamente a separação das fases. Então a fase polar ela vai subir e a fase apolar vai descer, de acordo com as características da densidade de cada uma dessas fases. Para que eu tenha a estabilidade dessa emulsão, eu preciso adicionar um componente que vai ter a função de ser um emulsionante. Então o emulsionante vai ser o composto que vai promover a estabilidade dessa emulsão, ou seja, vai permitir que ocorra a mistura dessa fase polar e dessa fase apolar dentro dessa formulação. E nessa formulação nós estamos utilizando o monoestearato de glicerina. Então a glicerina ela vai estar funcionando como o meu emulsionante, que vai permitir que ocorra essa estabilidade de emulsão. Se eu tirar esse componente da mistura, eu posso fazer todo o preparo e eu vou observar que não vai ter uma estabilidade a longo prazo. Então, rapidamente eu começo a observar que os componentes podem ser novamente separados. Esse composto, a glicerina, ela é amplamente utilizada em diversos tipos de indústrias. Nós temos na área de cosméticos, no preparo de ceras, produção de gorduras, óleos industriais e também na parte de produtos alimentícios. Então ela vai ter uma fórmula que vai permitir com que ela tenha uma afinidade específica pela água. Então ela tem uma parte dentro da sua estrutura que é uma parte polar e ela tem um grupamento que é hidrofílico, que vai ter afinidade pela parte oleosa dentro dessa mistura. Então desse modo ela vai fazer com que as duas fases estejam presentes dentro dessa emulsão. E dentro dos medicamentos, ela pode ser empregada entre diversos tipos de aplicações. Ela pode ser utilizada na produção de pomadas, na produção de elixires e xaropes, pode ser utilizado na produção de anestésicos. Quando eu trabalho com derivados, eu posso utilizar como tranquilizantes e também como agentes que são utilizados no controle de pressão, como um importante vasodilatador. Na área de cosméticos, ela vai ser utilizada na produção de cremes, de loções, e também ela vai estar mantendo maciez e umidade da pele. Também pode ser utilizado em cremes dentais, que vai ser utilizado para conferência de brilho e também suavidade e viscosidade. Em relação a essa emulsão, então a emulsão ela nada mais é do que a mistura de dois líquidos que são immiscíveis, onde nós temos uma fase dispersa em uma outra fase. Então, como que nós vamos verificar a estabilidade da emulsão? Então, nós temos três fatores que vão interferir diretamente nessa estabilidade de emulsão. Então, nós temos os processos que estão relacionados à sedimentação, nós temos os processos que envolvem floculação e nós temos a quebra da emulsão. E essa quebra de emulsão, ela pode ser devido a diferentes forças, como por exemplo,
coalescência que eu tenho das partículas que estão dispersas. Então, tem 3 processos que envolvem a quebra dessa estabilidade dessa emulsão. Então, a sedimentação consiste na separação. Eu tenho as diferenças de densidade e, de acordo com essas diferenças de densidade, eu tenho um processo que vai levar à separação desses compostos. Processo de floculação, eu posso ter partículas que apresentam afinidades umas pelas outras e formarem flóculos dentro dessa formulação. E esses flóculos vai fazer com que forme gomos que não vão estar se misturando com demais componentes da mistura. E eu posso ter a quebra dessa emulsão devido à tensão superficial que eu tenho na interface dessas fases. Então, tudo isso pode favorecer a quebra dessa emulsão. E alguns fatores eles vão estar diretamente relacionados com esses processos, como por exemplo, quando eu tenho que o material ele apresenta uma tensão superficial que é baixa. Então, o primeiro fator que pode levar a essa quebra, tensão superficial baixa, onde nós temos que surfactantes que estão presentes nessa interface água e óleo, eles vão estar diminuindo a energia interfacial. Então, nós temos que levar em consideração que nós temos uma fase aquosa e nós temos uma fase oleosa, e nós temos uma interface entre essas duas fases. Quando eu tenho uma baixa energia interfacial, eu vou estar facilitando o desenvolvimento e aumento de estabilidade das grandes áreas interfaciais. Com isso, eu faço com que a fase oleosa tende a ir para os componentes que estão presentes na fase oleosa e a fase aquosa tendem a ir para os componentes que estão presentes na fase aquosa, promovendo a separação desses componentes que estão presentes na mistura. O segundo ponto está relacionado a um filme que é formado entre essas camadas. É um filme interfacial que precisa ser mecanicamente forte e elástico, que as emulsões elas vão ter sua estabilidade, que vai ser característica de uma proteção mecânica que vai ser dada por esse filme, que está absorvido em volta da gota. Então, nós temos que o emulsionante ele vai produzir uma micela dentro dessa característica que leva à formação da emulsão, e a elasticidade desse filme vai permitir que pequenos distúrbios locais, como choques mecânicos, não quebrem a estabilidade dessa emulsão. Nós temos processos que envolvem a repulsão de duplas camadas elétricas presentes na mistura, que a repulsão ela vai diminuir os choques, evitando processos que envolvem floculação. Eu tenho que levar em consideração também o volume pequeno da fase que é dispersa. Então, nós estamos produzindo uma emulsão do tipo água em óleo. Então, nós vamos estar com a fase dispersa, que é a água que vai estar sendo dispersa sobre a fase oleosa. Então, esse volume pequeno ele favorece a formação de gotículas pequenas, que vai fazer com que ocorra maior estabilidade dentro desse tipo de emulsão. Além disso, nós temos gotículas pequenas. Essas gotículas pequenas, quanto maiores, menos estáveis vão ser essa emulsão. Então, nós temos que levar em consideração, quanto menor forem essas gotículas, maior vai ser a estabilidade. E outro ponto é a viscosidade. Quando a gente faz o preparo dessa mistura, desse creme, a fase dispersa, a fase aquosa, que será dispersa sobre a fase oleosa, nós vamos tentar utilizar a menor quantidade possível de água. A água ela é utilizada apenas para promover os processos de dissociação que nós temos das características da mistura. Então, a água ela vai ser utilizada apenas para a dissolução dos componentes que serão utilizados no preparo das duas fases. Se eu trabalho com uma grande quantidade de água dentro desse processo, o que eu vou observar? Então, a água
se eu estou trabalhando com grande quantidade de água, esses componentes eles podem favorecer a formação de uma viscosidade um pouco maior. Se eu coloco muita água, aquele componente ele tende a se tornar mais fluível. Então a viscosidade está relacionada com fluidez. Então a viscosidade nada mais é do que resistência daquele fluido ao seu próprio movimento. Quando eu trabalho com grande quantidade de água, se eu colocar muita fase dispersa sobre a fase oleosa, então o que vai acontecer? Aquele creme que vai ser formado, ele vai ser um creme menos viscoso. Se ele é menos viscoso, é mais fluível. Como eu tenho uma maior fluidez, eu vou ter uma maior tendência a que choques mecânicos levem à desestabilização da emulsão que é formada e também ao rompimento que eu tenho das características da solução que é formada, e desse modo eu vou estar quebrando essa estabilidade. Então esses são alguns pontos. Então vamos retornar ao quadro para verificar mais alguns pontos que estão relacionados com essa estabilidade. Então essas emulsões, elas são formas farmacêuticas que sempre vão ser constituídas de duas fases. Então nós temos a fase água em óleo e nós temos a fase óleo em água. Então vão dar duas características de emulsões específicas. Nós estamos trabalhando com uma emulsão do tipo cold cream, nós estamos trabalhando com uma emulsão fria. Então nós temos que ao final do seu preparo, essas emulsões elas vão apresentar uma consistência líquida ou uma consistência semi-sólida. No caso da emulsão que nós estamos preparando, nós vamos obter, ao final desse processo, uma emulsão do tipo semi-sólida. Essas emulsões do tipo semi-sólida elas são utilizadas muitas vezes para uso externo. E geralmente elas podem ser denominadas como loções, assim como cremes, que serão utilizados para diferentes tipos de aplicações. Em relação às classificações que nós podemos empregar nessas emulsões, a gente tem as disposições da fase. Então, nesse caso, nós temos que essa disposição é classificada como sendo uma emulsão do tipo água em óleo. Nós vamos levar em consideração o número de fases que essa emulsão apresenta. Essas emulsões elas podem ser bifásicas, trifásicas, ou elas podem apresentar emulsões múltiplas, e também o tamanho das gotículas que estão sendo utilizadas dentro do seu preparo. Quando a gente trabalha com essas emulsões, nós temos que observar as características, e principalmente em relação ao tipo de aplicação. Se elas vão apresentar facilidade de remoção quando elas são aplicadas sobre a pele, e se elas vão deixar algum tipo de resíduo. Quando a gente quer saber algumas características sobre a fase interna e a fase externa dentro do preparo dessas emulsões, eu vou utilizar algumas técnicas, como por exemplo, métodos que envolvem a passagem de corrente elétrica, que estão relacionados à condutometria. Nós temos uso de corantes, principalmente corantes que vão apresentar características em relação ao tipo de estabilidade que estão sendo formados pelas emulsões. Quando eu trabalho com uma emulsão do tipo óleo em água, eu posso trabalhar com corantes hidrofílicos, e quando eu trabalho com emulsões onde eu tenho água em óleo, eu posso trabalhar com corantes lipofílicos. Eu penso também em relação à adição de veículos, incorporação de componentes que vão facilitar esse processo de mistura, principalmente em relação à utilização da fase externa dessa emulsão, e também alguns pontos relacionados com a visualização do tamanho das gotículas. Então nós temos que, ao realizar esse processo, a estabilidade, nós temos a formação das micelas, onde nós temos uma parte que apresenta afinidade pela água, que é uma parte que apresenta afinidade com a característica de polaridade, e uma parte que está relacionada com afinidade pelo óleo, que é a parte apolar. Como vantagem, essas emulsões, elas têm principalmente aumento da estabilidade química. Então, quando eu adiciono o emulsionante, eu vou estar adicionando um componente que faz com que ocorra essa estabilização. Eu tenho que levar em consideração que o aumento da estabilidade química da emulsão que é formada dessa solução, ela favorece principalmente os critérios que estão relacionados
com sua aceitação. Então a gente pode pensar na utilização dessas emulsões. A pessoa vai fazer a utilização. Eu tenho uma emulsão do tipo água em óleo. Então ela se apresenta na forma de um creme, principalmente que é utilizado para uso externo. Então nós vamos fazer essa aplicação e quando a gente vai realizar o preparo dessa emulsão, nós não observamos a quantidade de emulsionante que é adicionado, a temperatura que é feito a mistura dessas duas fases e eu não observo as características que estão relacionadas com a velocidade de agitação que vai promover a total mistura dessas fases. E a pessoa, ao reutilizar, ela observa que o recipiente que contém a formulação, ela possui uma fase semissólida e ela vai possuir uma fase líquida sobre a sua superfície. Mesmo que não se separe completamente, eu posso ter que essa emulsão ela ocorra a quebra da sua estabilidade, eu tenho a quebra da tensão dessa superfície, que faz com que ocorra a separação das fases. E quando eu tenho essa separação de fases, a ação do produto, ele perde um pouco essa ação e também características que estão relacionadas com a aceitação da sua utilização. Quando eu faço a utilização de fármacos, quando eu tenho um ingrediente ativo, eu tenho que a forma que essa emulsão se apresenta, ela pode facilitar a solubilização do fármaco, tanto na fase interna quanto na fase externa dessa solução que é formada, dessa emulsão que é formada. Tenho possibilidade de otimizar a biodisponibilidade do componente da mistura e também tem uma biocompatibilidade com a pele que é aceitável. Entretanto, quando eu trabalho com essas estabilidades, quando eu trabalho com esse preparo dessa emulsão, eu tenho que levar em consideração principalmente as características que estão relacionadas à baixa estabilidade físico-química da formulação que é formada e também características que estão relacionadas com a sua uniformidade. Então, quando a gente faz esse preparo dessa emulsão, esses critérios que são observados eles estão diretamente relacionados com as características da formulação que vai ser realizada. Então, a gente está fazendo a forma farmacêutica, na forma dessa emulsão, nós estamos fazendo o preparo das duas fases separadas, a fase aquosa e a fase oleosa, estamos realizando o aquecimento. Após o aquecimento, nós fazemos a dispersão da fase aquosa sobre a fase oleosa, fazemos a agitação e observamos o resultado final. Entretanto, nós precisamos observar as características que estão relacionadas à quebra dessa estabilidade. Como que ocorre essa quebra de estabilidade? Primeiramente, nós temos que observar a presença ou não de agentes emulsificantes. Então, esse emulsificante ele vai permitir que ocorra por um tempo maior essa estabilidade dessa emulsão. Então, nós temos diferentes tipos de produtos que são utilizados no nosso dia a dia, como, por exemplo, nós podemos pensar em produtos mais simples, como os detergentes. Os detergentes eles também precisam ter uma estabilidade da emulsão que vai ser formada dentro do seu processo de preparo. Então, nós temos aquela emulsão que é formada e nós temos que ter aquela estabilidade. Se não tem aquele agente emulsificante na formulação do detergente, que é uma forma líquida, o que acontece? A gente começa a observar a separação de fases. E aquele detergente que é preparado, principalmente, que é feito o preparo residencial, onde eu não tenho cuidado com a adição do emulsificante, geralmente eu adiciono um lauril, eu observo a quebra dessa emulsão e a separação das fases e também com isso eu perco a eficácia do produto quando ele é utilizado para realizar processos de limpeza. Então, a estabilidade dessa emulsão também está diretamente relacionado com a aceitação daquele produto e também com a disponibilização daqueles componentes que estarão presentes na sua formulação. Então, desse modo, você tem que observar, ao realizar essa prática, verificar que ao final desse processo, que aquela emulsão que está sendo preparada, ela tem uma aceitação. E após um determinado período, você vai fazer o preparo dessa emulsão, você vai levar em torno de uns 15 minutos aquecendo essa emulsão para que obtenha essa fase oleosa, depois vai demorar mais uns 10, 15 minutos para observar o resfriamento em temperatura ambiente e após esse tempo você precisa observar as características daquela emulsão e tem que observar também se não ocorre a separação dos constituintes, se não ocorre nenhum processo de quebra, porque isso aí vai estar interferindo diretamente na formulação que foi preparada.
Então, desse modo, nós chegamos ao final dessa nossa aula prática. Até mais!